eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça no nosso homem interior. Amém? Não resplandeça, não haja uma iluminação, não consiga enxergar a grandeza, essa tão grande salvação que Deus nos proporcionou. Amém? Quem fez isso? O Deus desse século. Fez em quem? Nos incrédulos. Então, em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós sejamos incrédulos, que resplandeça. Amém? Em nome de Jesus, é escutar entendendo que essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus, que quer salvar. Amém? Já falamos aqui que todas as mensagens aqui, reveladas aqui na Bíblia, é para combater uma mentira. Os santos do Senhor Jesus ministraram, inspirado pelo Espírito Santo, para colocar em ordem as coisas na igreja e para combater mentiras que estavam se infiltrando. Amém? Na igreja. Quando a Bíblia nos orienta aqui, e nisto sabemos que o conhecemos, amém? É para combater uma mentira de alguém, que falava, os gnósticos, o que eles priorizavam? Eles priorizavam o conhecimento, a iluminação. Aqueles que tinham uma iluminação, entendiam as coisas espirituais, eles falavam assim, as coisas do outro mundo, e tinha esse entendimento, eles falavam, é isso o que basta. Amém? É isso que eles falavam. Aí nós vamos também ler na própria palavra de Deus, a Bíblia diz assim, os gregos pedem, os judeus pedem sinais, curas, sinais miraculosos. E vai falar assim, os gregos pedem, o que eles querem? Sabedoria. Amém? Sabedoria. Mas aí o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, vai falar assim, mas nós não vamos satisfazer o desejo de ninguém. Diz, mas nós pregamos a Cristo, e esse crucificado. Amém? Não faz a vontade deles. E aqui os gnósticos prezavam o quê? Priorizavam o conhecimento. E lá em 1 Coríntios também o apóstolo vai falar pelo Espírito Santo, o conhecimento incha, mas o amor edifica, porque os coríntios estavam com esse problema também, exaltavam os dons espirituais, mas cadê o amor? Cadê o poder de Deus que foi revelado o quê? O poder do amor na alma. Eles estavam sem. Amém? Amém ou não amém? Então eles o quê? Falavam de Jesus, mas negavam aquele sacrifício na cruz. Por quê? Filhinho, eu falo essas coisas para que não pequeis. Outra coisa que eles defendiam, nada de pecado, não tem problema, fique em paz. O lance é ter conhecimento, tem nada a ver com pecado. E com isso, o que eles falavam?
pode viver a vida para vocês normal, vivendo para si, que não tem problema nenhum. Aí o Espírito Santo usa o apóstolo e fala assim, ó, nisto, e eles falavam que conhecia a Deus, tinha intimidade com Deus, mas o Espírito Santo usa o apóstolo para falar assim, ó, é nisso aqui que nós podemos ter certeza que conhecemos Ele, quando obedecemos Ele. Amém? É profundo, é para combater uma mentira, e com isso eu tiro a mentira da onde? Da igreja, que é você. O Espírito Santo trabalha assim, para tirar a mentira, tudo que não presta de dentro de nós. O Senhor Jesus afirmou, é necessário que eu vá, para que venha o outro Consolador. Amém? Para que vocês tinham que se alegrar pelo fato de eu falar que tenho que ir, porque essa obra que eu tenho que ir é obra do meu Pai, e o Pai sabe das coisas, então é necessário que eu vá para que venha o outro, porque sem o outro, vocês não vão viver o Evangelho, amém? Com a presença física só de Jesus, ninguém viveria o Evangelho, o padrão estabelecido por Deus, amém? Então eles, no momento, focavam os olhos em Jesus, e ficaram com Jesus até o fim, mas isso não iria fazer com que eles vivessem o Evangelho, andassem em novidade de vida. Era necessário vir o outro Consolador, que segundo a Bíblia é o ser que gera uma nova criatura. Por isso que ele falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Comigo aqui, tu nunca vai nascer de novo, Nicodemos, mas quando eu subir e descer, está descendo alguém que faz essa obra. Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, quem gera uma nova criatura? O Espírito. O Senhor Jesus vai deixar bem explicado assim, qualquer blasfêmia e pecado contra o Pai é perdoado. Qualquer pecado e blasfêmia contra o Filho é perdoado. Mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito nunca será perdoado. Amém? Então o Espírito gera uma nova criatura? Gera. O Espírito revela toda a verdade sobre Jesus. Qual é a obra de Jesus? Qual é a obra do Espírito? Glorificar o Senhor Jesus, está na Bíblia. A obra de Deus foi perfeito o plano. E a obra que Cristo realizou em todos os momentos, até a cruz, a morte e a ressurreição, foi perfeita a obra dele? E do Espírito? E do Espírito? Agora é com o Espírito. Amém? O Espírito, o propósito dele é fazer a gente enxergar, fazer a gente conhecer Jesus. Amém? A obra do Espírito é me levar a Jesus e permanecer em Jesus. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo, o qual algumas seitas não acreditam, literalmente não acreditam no Espírito Santo. E já pensou no protestantismo, na igreja, ficar vivendo como se ele não existisse? Dá no mesmo. Amém? Então, em nome de Jesus, a obra que o Espírito Santo faz em nós é perfeita. Eles priorizavam o que? O conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, está relacionado ao conhecimento. A verdade de quem? Sobre Jesus. A verdade de quem? Sobre Deus. A verdade de quem? Sobre nós. A verdade de quê? Sobre o pecado, da eternidade. A verdade está revelada. É um conhecimento. É um conhecimento. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o qual enviaste. A vida eterna é essa. Amém? Que conheçam a ti só, mais ninguém. Está mandando recado para alguém. Quando Jesus fala isso, está mandando recado. Que conheçam a ti só. Tinha vários deuses. Eles mandavam adorar o imperador, mandavam adorar o conhecimento, adorar tudo. Mas só tem um Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, o qual o enviaste. Amém? Acabou. Não há salvação fora de Jesus. Só isso. A vida eterna é essa. É um conhecimento.
E o conhecimento vem, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está falando? O Espírito. Ele levantou uns para doutores, mestres, pastores, apóstolos, para quê? Para a edificação do corpo. E esses vão ser inspirados pelo Espírito. Então importa conhecer para nós. O que importa para os gnósticos? Conhecimento é o bastante. O Espírito Santo não. Porque o conhecimento que vem do Santo Espírito, ele é transformador. Ele não enche só meu intelecto, ele transforma o nosso ser. Ele penetra na nossa alma. Lembra, Jesus falou, é necessário que eu vá. Ele que está aqui, ele vai lembrar vocês quem eu sou, vai lembrar vocês o que eu falei, e ele vai, toda a verdade não está sendo revelada por mim, Jesus está falando isso, ele vai revelar toda a verdade, e vai guiar vocês em toda a verdade. O Espírito, nós temos um Espírito, nós temos uma alma. Quando esse Espírito entra, o amor de Deus em Cristo Jesus está derramado em nossos corações internos, pelo Santo Espírito, que não foi embora, não veio, fez e foi embora, não, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Quantas pessoas ganharam presente hoje, né? Já está até usando à noite, muitos pais, né? E ganha presente, a primeira coisa que faz, novo, né? Vai botar, porque quer botar roupa nova, quer botar tudo novo. Amém? Nós não pedimos nunca isso, mas Ele deu. E Paulo fala que tudo que ele considerava, tudo como grande coisa, pelo conhecimento do Senhor Jesus, ele disse que perdeu todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sofreu a perda de todas as coisas. Então, tudo aquilo que ele fundamentava, olha a transformação na alma, um encontro genuíno com o Mestre através da presença do Espírito Santo. Olha o que ele fala. Sofria a perda de todas essas coisas que ele se fundamentava, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Então, o conhecimento de Jesus Cristo transformou o apóstolo Paulo, e faz assim com qualquer um que conhece Jesus. Conhecer Jesus não é externamente, só no intelecto, transforma a nossa alma. O Consolador vem e habita dentro de nós. Então, eles priorizavam o conhecimento, mas o conhecimento genuíno transforma a nossa alma, penetra no nosso homem interior, trazendo uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Esse louvor parece até simples. Posso crer no amanhã. O grande medo da morte, o grande sofrimento causado pela morte é porque já era. Mas o conhecimento de Jesus me diz, sabe o que é na minha alma? Ainda que morra, viverá. Nunca morrerá. Essa é a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Que não vai morrer, vai continuar vivo para todo sempre. Porque quem morreu no terceiro dia, levantou. Para que a gente também, como aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo, não é onde? Em Madureira? No paraíso. Amém? Não diz no engarrafamento, no paraíso. Olha o conhecimento do Senhor Jesus, o que traz. Então, em nome de Jesus, esse conhecimento gera vida em nós. Por isso que o Espírito Santo não tem problema nenhum em falar assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de algo que nos prejudique, algo que nos assola.
medo. Quem guarda os meus mandamentos, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Amém? E nisso, quem diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, mentiroso. Então está repreendido em nome de Jesus a mentira do diabo. Por quê? Guarda por quê? Não por causa da nossa capacidade, não é nada de capacidade nossa. Amém? Para a excelência do poder, para que a excelência do poder, o apóstolo Paulo, seja de Deus e não de nós. Seja de Deus e não de nós. Porque foi Deus que disse que das trevas vai resplandecer a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi Deus que disse, e foi Deus que fez isso dentro de nós, resplandeceu a glória dele em nossos corações. Amém? Para quê? Propósito, para que o poder, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro. Amém? Esse tesouro é a presença dele dentro de nós. Está pronto para habitar no coração de qualquer um que queira. E não duvidar. Não duvidar. Não duvidar. Ele quer, nós temos nossas emoções, irmão. Nós não choramos. Nós não temos sentimentos. Esse ser vai entrar aí. Não vai entrar na nossa cabeça para criar cabelo. Não vai entrar para mudar o quadro do nosso homem interior. O nosso homem interior vai parar de sofrer como sofre aqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz, mas quem tem Jesus está com o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vou e vos deixo a minha. Isso é tudo conhecimento de Jesus Cristo, que o conhecimento de Jesus Cristo é libertador. Amém? E nisso podemos falar que conhecemos Ele. Quando? Quando guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não. São suave e leve. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero isso cada vez mais para a minha vida. Amém? O conhecimento de Jesus revela o amor dele. A Bíblia afirma, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, da maneira correta, isso é tudo conhecimento. Se tu julgar da maneira correta, o Espírito Santo revela. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E a vida que agora vivo aqui, vivo para Deus e não para mim. Porque aqueles que estão vivos, não vivem mais para si. Por quê? Gerado uma nova vida dentro da alma. Não quer as coisas terrenas, não é mais terreno, é do céu. Nós aprendemos aqui. Isso é tudo conhecimento. Quem foi para as regiões celestiais, o assunto é sobre as regiões celestiais. Não é mais da terra. Amém? Porque a terra só tem o quê? Tem mais o que para nós? Só as almas para levar para ele. Mais nada. Então o conhecimento, eles prioravam o conhecimento e ignoravam o resto. Quando chega o conhecimento que alguém morreu por mim na cruz, por amor a mim, o que acontece? Eu valorizo demais. Mas não é só isso. A Bíblia me diz que me leva para a cruz e depois me leva para o túmulo. Isso é tudo conhecimento. E é o Espírito Santo que revela. Me leva para a cruz, me leva para o túmulo e fala, foi por amor de ti. Foi por amor. Amém? Por amor. Aí ele me levanta do túmulo, que essa palavra é vida. Quem falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando tu escuta ele, tu ressuscita espiritualmente. Tu recebe a vida. Porque quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. A fé em Jesus gera outra vida dentro de nós. É uma operação sobre-humana do Espírito Santo. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem falou isso estava perseguindo Jesus. Estava maltratando os irmãos,
totalmente contra os ensinamentos de Jesus, mas teve um dia que se encontrou com ele. Aí depois, não dá para acreditar que esse homem que escreveu 13 cartas é o mesmo que perseguia, bania, prendia. Agora ele sofre as aflições de Cristo com alegria. É isso que ele faz na alma de qualquer um. Estou pronto para morrer, em qualquer circunstância. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi, não sabia, agora sei. O negócio é o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. O conhecimento de Deus em Cristo Jesus gera uma nova criatura e tu anda em novidade de vida, procurando agradar só a Ele. O resto é mentira. O resto que basta tu conhecer, basta tu ter a Bíblia, basta tu ser batizado, basta tu ser membro de uma denominação, é mentira. Simples assim, ó. E nisto sabemos que o conhecemos. Se eu perguntar a todos que estão reunidos nessa hora, perguntar em todas as igrejas, fazer essa pergunta: tu conhece Deus? Aqui, para nós aqui nessa noite, se eu perguntar para todos os irmãos, vocês conhecem Deus? Qual vai ser a resposta de todos? Sim, né? A Bíblia não deixa a gente à vontade com a nossa justiça. Ela diz assim: então eu vou revelar para que vocês tenham certeza do que vocês estão falando. Se guardarmos os seus mandamentos. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo revela toda a verdade para você e você vive. Quem não viver, a Bíblia diz que os filhos que se tornaram filhos, a Bíblia, são guiados pelo Espírito. Quem conhece Deus, ama Jesus, a obra dele, e é dominado 100% pelo Espírito Santo aqui na terra. Aí o Espírito, como diz a Bíblia, conhecimento, tudo isso é conhecimento, vai testificar aqui dentro que eu sou filho. Aí quando acontece isso, eu posso falar: eu sei que conheço Deus, porque eu sou um filho e guardo os seus mandamentos. Nisto é que conhecemos, se somos filhos, se conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos são as palavras reveladas pelo Santo Espírito, que desceu para revelar toda a verdade, não só revelar, guiar em toda a verdade, viver sob o domínio dele, na autoridade que é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Como é fácil falar? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como é fácil falar? Só Jesus. Mas o Espírito Santo revela toda a verdade, habita dentro de nós e a autoridade que há nesse nome me governa. Isso é conhecimento. Os gnósticos estavam totalmente errados e eram mentirosos e falsos. É o que mais tem aí. Mas o Espírito Santo usou o santo João para falar a verdade. É nisso aqui que nós conhecemos a Deus Pai. Se guardarmos os seus mandamentos. Quem crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Tem Jesus. E com isso, se a Bíblia diz que nós estamos predestinados a nos transformarmos à imagem do Senhor Jesus, de glória em glória, com a ação sobre-humana do Espírito Santo, falou? Ao homem, impossível. Para Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesma essência, mesmo poder. O Espírito Santo desceu
na autoridade de Jesus, para aplicar salvação em nós. Se eu falar que não dá para viver isso aqui, pecado contra o Pai e blasfêmia, perdoado. Pecado contra o Filho, perdoado. Pecado contra o Santo Espírito, não tem perdão. Você falar que ele não pode fazer a obra, tu está falando que Deus Pai pode, Jesus pode, o Espírito é fraco. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus, Deus é Espírito, então Deus desceu. É o Espírito de Deus. Na verdade, é eu que não permito. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Deus, que foi revelado na face do Senhor Jesus, não resplandeça no ser humano. O Deus desse século, mas continua valendo, tem um mais forte do que o Deus desse século. Jesus. E quando eu olho para a cruz e me rendo, a terceira pessoa da Trindade entra no meu homem interior para fazer a obra em minha vida. Receba essa palavra com toda a mansidão, porque é ela que pode salvar a nossa alma. Que seja assim em nome de Jesus, irmão. Prioriza o conhecimento de Jesus Cristo, que é transformador. E possamos ter uma semana vivendo essa glória que Ele nos concedeu. Viver, sabe o quê? Revelar com a nossa vida, fazendo a vontade dEle, vivendo o que Ele quer, falando o que Ele quer, seja revelado. Temos esse tesouro em vasos de barro. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.